Nós estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum. Ouvimos a palavra de Deus, a primeira leitura do profeta Isaías. O profeta faz menção ao servo sofredor, para fazer uma ligação entre Jesus e o Messias. O povo de Israel, na sua tradição, na sua fé, esperava a vinda de um Salvador, aquele que os libertaria de toda a opressão, traria de volta a liberdade e restituiria este povo como nação. Era uma crença, uma fé. Virá para nós o Salvador. Este Salvador, o Messias. E para o povo de Israel viria como o profeta, como o rei Davi. Para o povo de Israel viria como o rei Davi. Viria com força e com poder. Só que Jesus, quando ele vem, ele não se aproxima nem um pouco dessa expectativa do povo de Israel. Jesus assume uma outra postura, e a salvação que Jesus traz é através da sua entrega, da entrega da sua própria vida. Jesus, por algumas vezes, ele faz o anúncio da sua paixão e ele diz que deveria sofrer muito, ser incompreendido por aqueles do seu tempo, queria morrer e ressuscitar. O Messias em Jesus Cristo é aquele que veio para entregar a própria vida, uma manifestação do amor pleno e perfeito do Pai. Por isso que nós temos esta leitura do profeta Isaías, a imagem do servo sofredor, que é atribuída a Jesus, que identifica Jesus como Messias. Ele é o Messias, o servo sofredor, mas não o sofrimento pelo sofrimento, o sofrimento para pacificar o mundo, para ser o príncipe da paz, o sofrimento para transformar o mundo através de um sentimento que deve envolver todas as relações humanas, que é o sentimento do amor. Não é o Messias que vem com força e poder, não é força e poder que vai mudar o mundo, mas é o Messias que se entrega a si mesmo, dá a sua vida por amor e nos ensina que toda transformação ela acontece de fato quando existe amor. Nós ouvimos o Evangelho de São Marcos, ou segundo Marcos. Jesus, depois de um tempo do seu ministério, depois de um tempo de missão, já chegando ao fim do seu ministério messiânico, ele faz uma pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? A resposta dos discípulos não é a resposta que Jesus gostaria de ouvir, porque eles estão dizendo que é João Batista, estão dizendo que és Elias, estão dizendo que és um dos profetas. No Antigo Testamento e no tempo de Jesus existiu muitos profetas, e muitos inclusive se dizendo o Messias. Existiram muitos profetas, e o povo olhando para Jesus o estava identificando como profeta
como um profeta com força maior, como um profeta acima de todos os outros, a ponto de se assemelhar a João Batista, a Elias. Mas não era isso que Jesus queria ouvir, porque Jesus não era um profeta somente, mais do que um profeta. Bom, se os outros deram esta resposta, talvez ainda compreensível, porque conheciam Jesus de longe, conheciam Jesus por ouvir falar, conheciam Jesus por alguns sinais que eles viram Jesus realizar. Então Jesus se volta para os mais próximos, para aqueles que ele chamou para caminhar junto, os 12 apóstolos, e faz a mesma pergunta: e para vocês, quem eu sou? Pedro, que representa todos, ele responde, e responde com exatidão: tu és o Messias. Tu és o Messias. Esta resposta, sim, esta resposta era a que Jesus esperava. Dentro do contexto deste evangelho, a pergunta feita às pessoas, a pergunta feita aos discípulos, é a mesma pergunta feita para nós hoje: quem é Jesus? E esta pergunta não é uma pergunta genérica. Quem é Jesus? Não é uma pergunta respondida de forma coletiva. É uma pergunta individual. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Nós vivemos um tempo onde muito se fala de Jesus. Vivemos num tempo de muitas teorias sobre Jesus. Nós ouvimos pregações que falam de Jesus. Nós temos muito conteúdo que fala sobre Jesus nas mídias sociais. Nós temos muito conteúdo que fala de Jesus em livros. Há uma espiritualidade que nos mostra Jesus. Mas o fato é, Jesus não é uma teoria. Jesus não é uma teoria. Jesus, ele é um sentimento e é uma pessoa. Ultrapassa todo o discurso que fala sobre ele. Porque Jesus falou muito pouco sobre si mesmo. E hoje tantas coisas se falam de Jesus, mas ele mesmo falou muito pouco sobre si mesmo. Porque Jesus não é uma teoria, Jesus é um sentimento, Jesus é uma pessoa. É um sentimento no sentido daquilo que ele toca ao nosso coração. Pedro, para dar esta resposta para Jesus, tu és o Messias, foi porque Pedro primeiro foi tocado no seu coração a partir de tudo aquilo que ele observou em Jesus. Seu modo de ser, seu modo de acolher, suas palavras,
seus gestos. Pedro foi se encantando com Jesus, nas respostas que Jesus dava para o mundo, para as pessoas. Pedro foi se encantando com Jesus, foi se enchendo de sentimento. E que sentimento é esse? Amor. Pedro foi se apaixonando por Jesus, vendo que Jesus era uma pessoa diferente. Vendo que Jesus tinha uma humanidade tão profunda e tão perfeita, a ponto de ver nesta humanidade uma divindade, a ponto de compreender através de Jesus que realmente a realidade e tudo não se transformaria como o povo de Israel estava esperando, ou como muitas vezes nós esperamos. Pedro vê em Jesus que a salvação que o povo de Israel esperava já havia chegado, e que era através de Jesus, que manifestava tanto amor. E tomado por esse amor, Pedro compreende: a salvação nos chegou, está aqui a salvação, é este homem, é esta pessoa, é Jesus. Ele nos trouxe a salvação pela força do amor. Assim então Pedro responde: tu és o Messias, tu és o nosso Salvador, só tu podes nos salvar, só tu nos ensinas este caminho de salvação. Jesus é um sentimento, Jesus é uma pessoa. Então, tudo aquilo que sentimos por Jesus nos remete a olhá-lo como pessoa, e como pessoa nós o temos como modelo. Aí então nós compreendemos a segunda leitura da carta de São Tiago, que nos diz que a fé sem obras não tem sentido nenhum. Ter Jesus somente como sentimento é incompleto. É preciso tê-lo, sim, em nosso sentimento, mas é preciso tê-lo também como nosso modelo. Aquilo que sentimos por Jesus deve encontrar força e sentido no nosso segmento. Jesus é o meu modelo, então a minha vida toda se pauta por Ele. A minha fé, que é esse sentimento que está dentro de mim, me ensina que eu preciso fazer alguma coisa, me ensina que esse amor precisa ser traduzido de forma prática. Não basta dizer eu amo. O amor precisa encontrar formas concretas. O amor precisa encontrar motivos para amar. O amor não é abstrato. Como sentimento, se torna também concreto em gestos e atitudes. Por isso São Tiago nos questiona: tu tens fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Você pode falar que ama Jesus, discursando. Temos muito discurso por aí, como disse. Temos muito material que fala de Jesus. Você pode falar da sua fé por discurso, por palavras, mas verdadeiramente nós falamos de Jesus através das nossas obras, através do amor,
que passa pelo sentimento, que se encontra com uma pessoa que se torna para nós modelo, desse amor que se torna vida, desse amor que é real, desse amor que não é uma fantasia, desse amor que transforma pessoas e que vai transformar também o nosso mundo.